Olá, Old Waycast, Carlos Borges aqui, e para o nosso módulo de leituras e resenhas, vamos iniciar a leitura de Economia e Ética de Martinho Lutero. Rapidamente sigamos a leitura. Apresentação. A época de Lutero foi marcada por grandes mudanças no âmbito da economia. Colocavam-se, então, as bases do que hoje chamamos de capitalismo. Estreitaram-se os vínculos entre a agropecuária, a mineração, a manufatura e o comércio. A atividade manual individual foi submetida a uma divisão do trabalho cada vez mais complexa. O comércio intensificou-se e levou a um grande acúmulo de capital. Este capital acabou reinvestido na produção e no financiamento de grandes projetos. Alguns deles, por exemplo, viabilizaram a invasão e a conquista do Novo Mundo. Outra decorrência do acúmulo de capital foi o surgimento de monopólios e cartéis, além da expansão do sistema financeiro. Lutero não ficou alheio a essas mudanças, tentou compreendê-las em sua complexidade e escreveu a respeito em diversas obras. Publicou obras sobre economia e ética em quase todas as etapas de sua trajetória intelectual. Merece destaque o seu grande Sermão sobre a Usura, publicado em 1520, onde apresenta e avalia o sistema de crédito. 4 anos depois, reeditou o texto. Antepôs a ele um capítulo sobre as relações comerciais. A compilação recebeu o título Comércio e Usura. O conteúdo de economia e ética corresponde à primeira parte deste livro. Alguns especialistas em história da ciência econômica atribuem a Lutero uma contribuição significativa para este campo do conhecimento. Seu aporte iria além da mera descrição de práticas comerciais e financeiras, especialmente a maneira como Lutero explica a constituição do valor de uma mercadoria considerada original. Ele relaciona uma parte do valor da mercadoria a um dispêndio de trabalho, o salário de um diarista comum, mensurável segundo o tempo e a intensidade, conforme o capítulo Fixação de Preços. Seria um passo importante na compreensão teórica do que os economistas viriam a chamar de mais-valia, mais-valia que no tempo de hoje já foi abolido como errado na perspectiva marxista. Errado, mais-valia, o conceito. Voltando aqui ao texto, por outro lado, não obstante os inegáveis e, para a época, privilegiados conhecimentos de economia, Lutero trata do assunto, antes de mais nada, como teólogo e professor de Bíblia. Segue um método específico para formar um juízo ético a respeito de comportamentos, atividades, práticas e relações na esfera econômica. Este método é composto de 4 passos: descrição da situação, caracterizada por práticas influenciadas pela ganância e pela completa desconsideração da justiça e da equidade; identificação e enunciado de orientações do Evangelho quanto ao modo de lidar com os recursos, principalmente as contidas em Mateus 5, de 40 a 42. 3. Confrontação entre as práticas econômicas exercidas pelas pessoas, especialmente as que se chamam cristãs, e o modelo proposto por Cristo no Evangelho. Apresentação de casos específicos da atividade econômica, a fim de orientar na liberdade de decidir com base nos mandamentos de Deus.
A perspectiva do teólogo Lutero não se revela apenas no método proposto para a formação de um juízo ético referente à atividade econômica. Faz-se notar também na abundante fundamentação retirada da tradição bíblico-cristã e no uso de conceitos-chave, tais como ganância e idolatria. Também é marcante como Lutero observa, em perspectiva escatológica, as profundas mudanças operadas na economia pela intensificação de relações pré-capitalistas na produção e intercâmbio de riquezas. Considera a injustiça cometida como sinal do fim dos tempos que estaria se aproximando celeremente. Economia e Ética é um texto clássico para quem estuda ciência econômica empreendida meio século atrás. De modo especial, é um bom subsídio para quem reflete, em perspectiva ética, sobre as relações econômicas e suas consequências para a vida das pessoas e a preservação do meio ambiente. Ainda mais numa época em que a realidade apresenta-se concretamente como o fim do mundo para milhões de pessoas e boa parte da natureza. Ricardo Willi Rietti. Assunto e objetivo do escrito. Depois que veio à tona, o Santo Evangelho une e expõe todo tipo de obras das trevas, como estas são chamadas por São Paulo em Romanos 13:12. É uma luz brilhante que ilumina o mundo inteiro. Ensina o quanto as obras do mundo são más, mostrando as obras justas que devem ser feitas diante de Deus e para o próximo. Por isso, também vários comerciantes acordaram e notaram que, no seu ramo, estão em uso diversos meios maléficos e truques financeiros perigosos. Estes dão margem à preocupação de que está acontecendo aquilo que diz o Eclesiástico 26:28. É difícil encontrar um comerciante sem pecado. Até me parece que vale para eles aquilo que São Paulo diz em 1 Timóteo 6:10. A ganância é uma raiz de todo mal, e os que querem ficar ricos caem nas ciladas do diabo e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína da perdição. Acredito até que este meu escrito será quase inútil, visto que a desgraça instalou-se profundamente e tomou conta em toda parte. Além disso, aqueles que entendem o Evangelho poderiam distinguir muito bem de consciência própria nessas simples questões externas, o que é justo e o que não é. Tenho sido solicitado e aconselhado a tratar dessas questões financeiras e esclarecer algumas delas, embora muitos não queiram isso. Assim, pelo menos alguns, por menor que seja seu número, seriam livrados da goela da ganância. Provavelmente é assim que há entre os comerciantes, bem como entre outras pessoas, alguns que pertencem a Cristo. Estes preferiram ser pobres com Deus do que ricos com o diabo. Como diz o Salmo 37:16, mais vale o pouco do justo do que o muito dos ímpios. Por amor a este, precisamos falar. Apesar de tudo, não se pode negar que comprar e vender são atividades necessárias, não podem ser dispensadas, podem ser praticadas de forma cristã, especialmente em relação às coisas necessárias e honrosas, pois também os patriarcas venderam e compraram gado, lã, cereais, manteiga, leite e outros bens. São dádivas de Deus que este concede da terra e reparte entre os seres humanos. No entanto, o comércio exterior
aquele que traz mercadorias de Calcutá, na Índia, e de outros lugares estrangeiros, não deveria ser permitido se tivéssemos um governo e príncipes. Esse comércio traz seda preciosa, ouro e prata, especiarias que apenas servem para luxo e não têm utilidade, sugando o dinheiro do país e das pessoas. Mas sobre isso não quero escrever agora, pois acredito que, no fim, quando não tivermos mais dinheiro, iremos largá-lo, inclusive joias e comilanças. De qualquer forma, não adiantará nada escrever e ensinar até que a necessidade e a miséria nos forcem a isso. Deus rejeitou a nós, alemães, a ponto de termos que entregar nosso ouro e nossa prata a países estrangeiros, enquanto o mundo enriquecia e nós permanecíamos mendigos. Certamente a Inglaterra teria menos ouro se a Alemanha lhe deixasse seu tecido. O rei de Portugal também teria menos se o deixássemos ficar com suas especiarias. Calcule quanto dinheiro é levado para fora da Alemanha durante uma feira em Frankfurt, sem qualquer necessidade. É espantoso que ainda reste um centavo na Alemanha. Frankfurt é o ralo da prata e do ouro, pelo qual escorre da Alemanha tudo que entre nós brota e cresce, é inventado e fabricado. Se o ralo fosse fechado, não se ouviriam agora as queixas de que só há dívidas e falta de dinheiro em toda parte, de que todas as regiões e cidades estão sobrecarregadas pelos juros abusivos. Mas deixe para lá, é assim mesmo. Nós alemães temos que continuar alemães. Não desistimos enquanto não formos obrigados. Queremos falar aqui do abuso e dos pecados do comércio no que toca à consciência. Quanto ao prejuízo no bolso, isto é preocupação dos príncipes e senhores. Eles devem cumprir sua obrigação. Terminamos aqui a primeira parte da leitura Economia e Ética de Lutero. Carlos Borges, Old Waycast, na antiga estrada, a moda antiga.